Boa noite a todos, boa noite a todas. Oi, voltei, aleluia. A internet tá ruim, mas nós vamos tentar. Hoje eu já estou tentando aqui, né, para ver, né, se a gente consegue melhorar as coisas, né. Hoje eu estive no cemitério, né, meu tio-avô, tio Cesário, faleceu. Eu tive, assim, eu fui no velório, mas eu fiz também as exéquias dele, né? Então, assim, hoje não foi um dos dias melhores, não. Mas tio Cesário viveu bem, né? Então, assim, acho que é relevante isso também, né? Então, acho que a gente vai acompanhando as coisas, né? Então, é só esperar um pouquinho, daqui a pouco a gente vai começar a nossa reflexão, né? E tem uma coisa, assim, interessante para a gente discutir, né? Eu vou dar, inclusive, um enfoque que talvez vocês não tenham visto ainda, né? E assim, é muito da minha visão, né? Muito do que eu estou acostumado a fazer, né? De eu ler e tentar trazer uma coisa a mais, uma coisa diferente para o dia a dia, né? O dia a dia. Eu leio a palavra pensando numa coisa própria para o dia a dia, né? Então é sempre uma visão diferente, é uma visão que eu tento atualizar as coisas, né? Se é a melhor visão, se é a melhor forma, eu não sei, mas eu não consigo pensar a palavra de Deus que não seja viva, né? Para ela ser viva, ela tem que ser atualizada, ela tem que ser atual, né? E como eu digo, para ela ser eficaz, ela tem que perturbar a gente. Se ela não perturbar a gente e não for atual, ela não é nem eficaz nem viva, né? Então eu me preocupo muito com isso, né? Então a gente vai daqui a pouco fazer essa reflexão, né? Para a gente entender o que acontece, tá? Tá quase na hora, né? Nós estamos no Evangelho de Mateus, né? Na quarta-feira, ontem, a gente viu a semente, né? Pulou-se a explicação e veio logo para depois que Jesus explicou essa parábola, né? Inclusive, muita gente diz que não é a parábola do semeador, porque as parábolas mesmo, elas não são explicadas, né? São, porque isso faz parte, inclusive, da ideia da parábola. A ideia da parábola é que não exista uma explicação. Faz parte da lógica da coisa, né? A gente estranha muito, óbvio, né, que a gente não está acostumado com isso, a gente quer tudo muito explicado, mas havia, sim, um certo motivo para isso, né? Havia, sim, um certo objetivo nessa história. E, de certa forma, isso é colocado aqui, mas a gente vai ver melhor. Está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu fala ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque vos foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirada até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, ouvindo eles não escutam, nem compreendem.
Desse modo se cumpre neles a profecia de Isaías. Havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam ou eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Aqui é muito importante a gente entender o que está sendo dito aqui, para que não haja manipulação nessa história. Porque, sabe, tem um pessoal que quer manipular a palavra de Deus, as pessoas querem usar as palavras de Deus para o benefício delas. Tipo assim, vem comigo, porque eu sei, se você seguir o que eu não, você vai ficar bem. Então segue o que eu estou dizendo. Eu, inclusive, falo abertamente, né? Pensem sobre o que eu estou falando. Ninguém é obrigado a concordar comigo. Eu não sou fonte de verdade, eu não sou base do conhecimento. Eu apenas sou uma pessoa com um bom conhecimento da Sagrada Escritura pastoral. Eu nem me preocupo muito em termos, em detalhes literários, porque não é a minha praia, né? Eu sou um homem voltado para a pastoral. E ponto. Né? Mas aqui nós temos algumas coisas que são importantes. Né? Primeira coisa é que Jesus deixa claro que há um grupo de pessoas a qual serão revelados os mistérios do reino e outro que será revelado. A verdade é essa. Jesus não está dizendo, olha, tem esse pessoalzinho aqui que está feito porque eu vou dar de presente para eles o reino, e esse outro pessoalzinho aqui está ferrado porque eu não vou dar o reino de presente. Não. Apesar de muitos quererem dar essa interpretação, essa interpretação não é validada, não é válida. Por que, Bernardo? Por que você diz isso? Porque o que o próprio Jesus diz, ele explica. Ele diz assim, as pessoas têm olhos para ver, ouvidos para ouvir e o coração para entender. Vou tentar fazer uma analogia, tá? Uma analogia, uma reflexão, um exemplo. Vamos supor que você está numa festa, né? Na festa tem um monte de gente falando, né? Na festa tem um monte de gente aparecendo. E você pode ficar olhando para tudo quanto é lado, né? Você pode estar ouvindo todas as vozes. E se você está tentando ver todo mundo, está tentando ouvir todo mundo, você acaba não ouvindo ninguém, né? E aí é que tem a diferença. A diferença é o coração. Como assim, Bernardo? Não entendi nada. Está lá naquela festa e você olha e vê aquela pessoa que você acha fantástica, maravilhosa. Nossa, eu quero conversar com essa pessoa. Eu amo essa pessoa, então eu quero conversar com essa pessoa. E nesse momento, só te interessa ver uma pessoa. Só te interessa ouvir uma pessoa. Então, podem ter 200, 300 pessoas falando alto, mas você só quer ouvir a voz daquela pessoa. Aquela pessoa que você ama. Pode ter várias pessoas fazendo as coisas mais espetaculares, mas você não quer ver mais ninguém, a não ser aquela pessoa que você ama. E aí, olhando para aquela pessoa, ouvindo aquela pessoa,
porque você ama aquela pessoa, você compreende o que ela diz. Sabe, essa é a questão. Os discípulos estão ali e eles amam Jesus. E por isso eles querem ouvir Jesus e ver Jesus. Há outras pessoas que estão ali, mas o coração é insensível. O coração não está aberto para Jesus. E aí fica difícil ouvir a pessoa, fica difícil ver a pessoa, fica difícil acompanhar a pessoa. E aí o que acontece? Você não entende nada. Essa é muito claramente, na minha opinião, o que está sendo colocado aqui. Jesus fala claramente. Eles ouviram de má vontade, fecharam os olhos para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender o coração. E por quê? Porque o coração deste povo se tornou insensível. Sabe, a gente vê isso hoje em dia. E não é de hoje que a gente vê isso. São João Crisóstomo fala assim: se você não reconhece Jesus no pobre na porta da igreja, você não pode reconhecê-lo na Eucaristia. Sabe, se eu não reconheço Jesus nas pessoas que sofrem no mundo, eu não o amo. Se eu não reconheço Jesus naquela pessoa que chegou para mim, que precisa ser acolhida, precisa ser incluída, precisa ser protegida, precisa ser cuidada, bem tratada, apacentada. Eu não reconheço Jesus. O que me dá a perfeita capacidade de entender a Sagrada Escritura não é o meu conhecimento. Você pode ler todos os livros sobre Sagrada Escritura do mundo, entendê-los perfeitamente. Se você não tiver amor por Jesus, você não vai entender nada. Aliás, eu seria até mais radical. Não interessa você ter isso tudo se você não amar o ser humano. Se você não amar cada pessoa humana que você encontra no mundo, você não vai conseguir entender a Sagrada Escritura. Você pode sim saber o significado das palavras, você pode saber o número do versículo, do capítulo, do livro, você pode saber detalhes do que santos, do que doutores, do que teólogos falaram, mas conhecer a Escritura é mais do que um entendimento acadêmico. Conhecer a Escritura é vivenciá-la na fé. É vivenciá-la no mundo. É ser no mundo sinal de amor, ser no mundo sinal de respeito, ser no mundo compromisso com a vida, ser no mundo promotor da dignidade. Não existe um real entendimento da palavra de Deus que não se manifeste no amor ao próximo, no amor à pessoa que está ao seu lado, independente de quem seja. Não pode existir um real amor a Jesus se você qualifica as pessoas como algumas pessoas são puras e algumas pessoas são impuras, e as pessoas impuras não merecem o meu cuidado. O que Jesus diz aqui é que a todos é revelado o reino, mas algumas pessoas estão cegas porque não têm amor no coração. E isso é muito claro para mim. Há pessoas que você vê, pessoas inclusive que eu considero até pessoas queridas minhas, pessoas que eu gosto, mas que o coração está preso na insensibilidade, preso na indiferença, preso na angústia. Não na angústia de... bem angústia a palavra, né? Eu diria que talvez seja preso no isolamento, na solidão, naquela coisa que eu preciso resolver os meus problemas. Eu preciso dar rumo à minha vida para que
eu tenha benefícios e que eu me fique bem. Sabe, a gente não precisa disso. Aquele que conhece a palavra, segue a palavra, caminha para Jesus e com Jesus, ele sabe que precisa amar. Ele sabe que precisa ter um coração sensível para captar a mensagem. E agora até me lembrei, né, da própria epístola de Paulo, né? Se eu tiver o conhecimento, o dom da profecia, o conhecimento de todas as coisas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Acabou de me vir à cabeça, é até interessante, né? Porque a gente vai falando e vai vindo na cabeça da gente. E são frases que mostram que há uma chave, né? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, você vê que a necessidade para ouvir, para ver e para entender passa pelo amor. Porque se você não ama, os seus ouvidos ficam fechados. Os seus ouvidos ficam confusos com todos os ruídos que existem. E são muitos. Há muitos ruídos por aí. Se você não ama, os seus olhos ficam dispersos, perdidos num monte de palavras, de um monte de falas que tem por aí, e você não sabe o que fazer. Sabe, essa talvez seja a grande questão. A questão da necessidade de você falar. Mas para falar, você precisa vivenciar. Para ser uma pessoa que segue a Jesus, você precisa vivenciar Jesus. E você só vivencia Jesus amando. Por isso que eu acho que neste dia de hoje, no dia 21 de julho de 2022, essa leitura, Mateus, quanto mesmo 13, 10 a 17, tem que ter para você um outro significado. Se você quer ver Jesus, se você quer ouvir Jesus, se você quer seguir com Jesus, você precisa amar. Como eu já falei várias vezes na minha live, ame, ame e ame. E quando você estiver em dúvida, não souber o que fazer, é simples. Ame, que você vai estar no caminho certo. Porque, como diz Paulo, o amor é a chave da perfeição. Amém? Bom, pessoal, vou me despedir de vocês hoje. Amanhã tem live, tá? Qual o assunto de amanhã eu não sei, vocês sabem disso, eu só vejo o Evangelho amanhã. Né? Então a gente se vê amanhã. Vou deixar minha bênção, né? Pedindo a intercessão na vida de vocês, de Damião de Molokai. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Damião de Molokai, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso no amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Pessoal, se cuidem, se protejam. A gente se vê amanhã às 19h30. Até lá, beijos e bênçãos.